Mateus 6, Novo Testamento, verso 31 a 34, que diz assim: portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Você está entendendo o que nós acabamos de ler agora? Você entendeu bem o que eu acabei de ler agora? Não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios procuram estas coisas. Aqueles que não estão debaixo da mão poderosa de Deus, ficam preocupados mesmo com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com a sua segurança, com o seu guardar. Mas eu, você, nós que estamos debaixo dessa mão protetora, dessa mão de Deus, não precisamos mais. Por que a gente vai andar ansioso? Aqui está dizendo: não andeis ansiosos, não andeis, pois os gentios procuram todas essas coisas. Mas é certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Deus cuida de nós. Fala para o teu irmão aí: Deus cuida de mim e de você também. Mas eu queria ver isso como um vencedor. Repete para mim: Deus cuida de mim e de vocês. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Oh Pai, aleluia. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Esses versos trazem uma verdade central. Qual é? Para dependermos de Deus. Você depende de Deus? Cutuca teu irmão aí: você depende de Deus? Pergunta para ele assim: você tem dependido de Deus mesmo? Para dependermos de Deus em tudo, confiarmos totalmente nele, sermos dirigidos por ele, isso precisa ser o nosso maior objetivo, isso precisa ser o nosso maior ideal, precisa ser o objetivo ideal meu e seu, nosso. Precisamos realmente crer nessa dependência, crer que a mão de Deus está sobre nós, que Deus está no controle da nossa vida, que não cai um fio do cabelo da nossa cabeça sem que Ele não saiba. Você crê nisso? Irmão, é para crer, é para crer. O que Deus está dizendo para nós: filho, não se preocupe com o amanhã, pois eu sei de tudo o que precisas. Porém, busque, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. É isso que Deus está dizendo. E Ele pede também. O que Ele pede? Entregue a sua vida em minhas mãos e seja dependente de mim. Seja totalmente dependente de mim. E Jesus nos orienta e exorta a não nos preocuparmos com as coisas desse mundo. Todavia, devemos em todo o tempo ser totalmente dependente de Deus. Você é dependente de Deus, amado? Será que somos dependentes de Deus mesmo? Porque muitas das vezes a gente diz, né? Nós dizemos que somos dependentes de Deus, mas de repente alguma coisa acontece e você quer resolver as coisas pela força do seu braço, pela sua capacidade, pela sua inteligência, porque você acha que você resolve. Isso aí eu resolvo, não vou incomodar Deus com isso não. Isso aí eu dou conta. Será que dá mesmo?
Será que temos dado conta mesmo? Será que realmente a gente tem se entregado a Deus, vivido essa dependência de Deus? Ou a gente tem tentado caminhar na força do nosso braço, das nossas pernas, do nosso entendimento, daquilo que Deus derrama sobre nós? Será que a gente tem realmente entregado a nossa vida e pedido direção, unção, graça? Ou a gente sai aí tentando resolver tudo o que a gente pode? O que não der para a gente, aí sim eu vou lá e entrego para Deus. É assim. A questão hoje é que vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais interessadas em si mesmo. Amados, e até o crente é assim. O crente não é diferente disso aí não. Tem muito crente que só vive para si. Só está interessado em si mesmo. Autoconfiantes e só buscam coisas materiais. Porque colocam as coisas materiais na frente de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. A empresa está na frente de buscar o reino de Deus e a sua justiça. A vida está na frente de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O trabalho está na frente de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Colocam as coisas materiais na frente daquilo que Deus quer. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente toma fé mesmo nesse versículo? Será que a gente anda em cima desses versos, dessas palavras? Será que a gente pratica isso verdadeiramente? Autoconfiantes, só buscam as coisas materiais, pois são pessoas até confusas e inseguras acerca do dia da manhã. Quando na verdade a palavra diz, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Foi o que nós lemos em Mateus 6,34. A dependência de Deus vem com as experiências da vida. Devemos observar as situações e aprender a depender totalmente de Deus. Independente do que pensamos ou vivamos, das dificuldades e lutas, nós devemos encontrar nas circunstâncias e declarar o que o rei Davi declarou. O que ele declarou? O rei Davi, quando passava no aperto, ele diz, eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro, os meus dias estão nas tuas mãos. Está lá no Salmo 31, 14, 15. Isso é depender de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos repetir esse verso? Eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro, os meus dias estão nas tuas mãos. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus forte? Aleluia! É verdade. Deus aceita essa proclamação nossa. Dependência significa submeter-se, significa sujeitar-se. Mas raramente as pessoas querem submeter a viver na dependência de alguém. E quando se fala viver na dependência de Deus, então aí são poucos. E até mesmo dentro da igreja. Se você fala, meu irmão, vamos depender, você precisa depender de Deus, deixa Deus te guiar, deixa Deus te direcionar, deixa Deus dar o rumo. E a pessoa às vezes acha que Deus está demorando demais a responder, que Deus está demorando demais a fazer algo. E aí começa a atropelar as coisas não dão certo. Viver na dependência de Deus requer, amados, 3 atitudes difíceis. 3 atitudes difíceis para um ser humano. Mas quando são cumpridas, elas honram a Deus. Depender de Deus é algo extraordinário. É ou não é? Amém? Depender de Deus não é algo extraordinário? Caramba, vocês não entenderam. Vou começar tudo de novo.
Depender de Deus não é algo extraordinário? Pô, com certeza, amados. Pensa bem, de quem que você está dependendo? De Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e de tudo que nela há, inclusive eu e você. Deus está no controle de todas as coisas que nos dizem respeito. Deus está no controle da sua vida, aonde quer que você esteja. Dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, aonde nós estivermos, Deus está no controle. É assim que você crê? Precisa crer dessa forma. Amém, amados? Nós precisamos crer dessa forma. E existe então 3 atitudes que nos levam à dependência de Deus. Quais são? Obediência, submissão e renúncia. Diga comigo: obediência, submissão e renúncia. A obediência é a ação de quem obedece e se conforma com a autoridade dos outros. Obediência é a ação de quem obedece e se conforma com a autoridade de outros. Deus nos mostra uma das maiores histórias de obediência na Bíblia, que está no livro de Gênesis 12:1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Esse verso fica claro aqui, que Abraão, ao ouvir e obedecer, dependeria exclusivamente da direção de Deus. Porque Deus falou assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Até então ele não sabia para onde ia. Deus é que ia dar a terra. Deus é que ia mostrar a terra a qual ele ia adentrar. Então, amados, o que serve isso para nós? Serve que sai da terra, significa sai da sua zona de conforto, sai da sua zona de acomodação. As coisas acontecem, a gente acomoda. As coisas começam, as crises aparecem e a gente fica sem ação. Uma acomodação, esperando cair do céu. Não vai cair. Não vai cair do céu. Não vai. Eu sou cristão, eu também sou. Não vai cair do céu. Não é assim. Não cai. Sai da tua parentela. O que é isso? Significa nossos relacionamentos. Cuidados com os relacionamentos, mas eles são, por sinal, necessários. Relacionamentos são necessários. E às vezes são até ótimos. Porque você troca informações, você troca, às vezes, ajuda. Mas olha, não podemos ser escravos desses relacionamentos. O grande problema é quando uma pessoa se torna escrava de um relacionamento. Sai da casa do pai, significa romper com os sentimentos de mesmice, para se lançar de novo de Deus, se libertar de sentimentalismo que nos escravizam e nos impedem a viver uma plenitude do nosso chamado. Sai, rompe com o sentimento de mesmice. Rompe, lance em Deus. Está ruim, lance em Deus. Está ruim, lance mais, cada vez mais. Se entregue mais a Deus. Amados, ou seja, você tem um chamado? Nós temos um chamado. Se temos esse chamado de Deus, temos que obedecer. Se a gente obedece, a gente tem que depender de Deus. Porque se a gente não fizer isso, nada vai acontecer. Se a gente não tomar um posicionamento de obediência, não vai acontecer nada, tu vai ficar lá.
naquela mesmice lá, naquela situação mesmo, vai acontecer absolutamente nada. Amados, Mateus 22, verso 14 diz assim: porque muitos são chamados e poucos, está claro? Ficou bem claro isso? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém, amados? Preste atenção nisso. Sabe por quê? Por falta de obediência. É só por falta de obediência. A obediência não impõe somente regras e condições, mas gera benefícios e gera também privilégios. Amém, amados? Então é uma coisa boa. Obedecer é muito bom. Obedecer é maravilhoso. Obedecer também é extraordinário. Não é? Porque se eu tenho regras e tenho condições a seguir, mas eu também tenho benefícios e privilégios. Amém, amados? Glória a Deus. Abrão, por obedecer ao pai, o que aconteceu? Ele seria pai de multidões, e foi pai de multidões, e é pai de multidões, abençoado, engrandecido, uma bênção para as famílias, pois quem o abençoasse, eles seriam abençoados, e quem o amaldiçoasse, seriam amaldiçoados. Olha, tudo isso estava sobre Abraão. Olha que extraordinário! Isso é extraordinário, amado. A obediência ela é uma virtude, e ela deve ser devida a Deus, em primeiro lugar. Então, obedecer a Deus, em primeiro lugar. Deuteronômio 28, verso 1 diz assim: se atentamente obedeceres a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Então, amados, obedeça. É só isso. É só obedecer. A segunda coisa é a submissão. Submissão é a sujeição e a adesão espontânea à vontade de alguém. No nosso caso, é espontâneo a gente nos submeter a Deus. Não é tão fácil de aceitar. Não é não. Depende, às vezes, de uma passividade da nossa parte e de uma humildade também da nossa parte. Uma das coisas que mais atrapalha a vida e a caminhada de uma pessoa é o fato dela achar que ela pode resolver tudo sozinha. Mas não tem jeito. Todos acabam na necessidade de se submeter à vontade de Deus. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente aprendeu isso, não é? Pois tudo que ele buscava um conselho de Deus. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Ele aguardava a resposta de Deus. E por isso, ele foi profeta, ele foi rei e foi sacerdote. Davi, um homem como nós. Mas, em 2 Samuel 7, conta que Davi, ele sentiu o desejo de construir o templo para Deus. Ele chega e fala com o profeta Natã, que ele gostaria de levantar um templo para Deus. O que fez Natã? O profeta Natã não consultou a Deus, muito menos Davi. Aí, ele aprova aquilo que Davi havia falado. O que aconteceu? Natã deu aval para Davi fazer o templo. Davi passou uma noite inteira planejando o templo. Uma noite inteira. Pensa bem, passou o tempo, a noite toda lá, planejando o templo assim, assado, fazer assim, isso, tal. Só que pela manhã chega Natã, envergonhado, porque não havia consultado, e Deus havia falado com ele, falou assim: vai lá, fala com Davi que não é isso, eu não quero que ele faça templo nenhum, não é ele que vai fazer o templo. E Natã, que tinha aprovado, que tinha dado o aval, agora tinha que chegar diante de Davi e falar: Davi, não é você, Deus falou comigo que é teu filho, é Salomão que vai levantar o templo. Olha só, um sonho, uma noite,
por água abaixo, perdido, não é? Natã, o profeta, voltou para Davi, muito constrangido, trouxe o recado e deu a Davi, que ele não poderia construir o templo, seu herdeiro Salomão é quem seria levantado para construir o templo pela vontade de Deus. Deus tinha os seus motivos, é lógico. Davi teve que submeter, ele teve que aceitar a vontade de Deus. Era um sonho de Davi construir o templo? Era, mas ele não poderia. Por que Deus talvez não permitiu? Para não aumentar a obsessão de Davi, porque não seria talvez bom para o ego do próprio rei Davi. Então Deus não permitiu. Por isso Deus estabeleceu que seria Salomão. Quantas vezes nós pedimos uma direção a Deus para as nossas decisões? Quantas vezes você já fez isso? Você tem uma decisão a tomar, você tem uma situação que tem que resolver, você vai a Deus e pede a direção. Quantas vezes? Mas na verdade, você pede, mas você não quer se submeter a essa vontade e a essa autoridade do Senhor. Sabe qual é o maior erro? O maior erro das pessoas é pedirem a vontade de Deus, e quando a vontade de Deus é estabelecida, a pessoa começa a reclamar e questionar, começa a colocar, porque não era do jeito que ela queria. Ora, não é a vontade de Deus? Tem que ser aquilo que Deus quer. É Ele que estabelece, não sou eu, não é você, não somos nós. É Deus que estabelece da forma que Ele quer, da forma que Ele aprova. Amém? Está entendido isso? Então Davi foi o maior rei de Israel, porque tinha o quê? Submissão como princípio de vida. E a palavra de Deus diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Terceiro, renúncia. O que é renúncia? É deixar de abdicar voluntariamente do direito ou da posse de algo. A maior renúncia da história aconteceu há pouco mais de 2010 anos atrás. Um brado forte ecoou por toda Jerusalém. Lucas 23, 46 diz assim: clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, Jesus, o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo, estava abdicando, estava renunciando o seu trono, estava renunciando a sua vida. Em sacrifício, Ele se oferece para nos resgatar, eu e você, da maldição do pecado e da morte eterna. Jesus renunciou à sua glória, sendo homem, renunciou aos seus direitos de defesa perante aqueles que o acusaram, permanecendo calado, sendo condenado à morte, a uma morte de cruz. Ele não acusou ninguém até ser martirizado. No meio do martírio, ele suplica ao Pai e pede o perdão pelos seus carrascos. Salvou um que estava sendo crucificado ao seu lado e consumiu a grande obra da salvação quando ele bradou: tudo está consumado. João 19:30, amém? Tudo está consumado. Cristo renunciou tudo em favor dos homens. E a pergunta que não pode calar é: o que temos renunciado para podermos andar com Deus? O que você tem renunciado para andar com Deus? O que nós temos renunciado para andarmos com Deus? O que? Aquele que diz ter Jesus em sua vida, mas vive no mundo com seus prazeres, com seus pecados, está mentindo e enganando a si mesmo. João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tiago 4,4 diz: vocês
Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quantos crentes, quantas pessoas que dizem que servem a Jesus estão enquadrados nesse critério? Estão dentro da igreja, mas estão com o pé no mundo. Quantos? Aqui não tem ninguém. Louvado seja o Senhor. Amém? Cristo, o que você tem renunciado? O que temos renunciado em favor do amor de Deus por nós? O que eu e você, o que nós temos renunciado em favor desse amor de Deus? Nós precisamos renunciar ao nosso ego, ao nosso eu, à nossa carne, em dizer não para o mundo, dizer sim para Deus. É assim que você tem feito? É isso que temos feito? Imagine como será maravilhoso. Imagine comigo. Chegou o grande dia. Todos nós nos apresentaremos diante do Pai. E aí, estamos lá, diante do grande trono. Cada um de nós, cada um por sua vez, nos apresentando, fomos chamados. Eu e você, cada um pela sua vez. E Jesus, Ele fita nos nossos olhos, lá dentro, no mais profundo dos nossos olhos, do meu e do seu. Ele olha e fala para você assim, para nós: amado, valeu a pena renunciar o meu trono, a minha glória, a minha vida, para podermos vivermos juntos a eternidade. Isso é Jesus falando para nós. E aí, o que nós podemos dizer para Ele? Você vai poder dizer, eu e você, cada um de nós poderemos dizer: Senhor, valeu a pena renunciar o mundo e tudo que nele há e viver para Ti. Essa vai ser a sua resposta para Ele? Valeu a pena renunciar o mundo e viver para Ti, Senhor. É isso que Ele espera de nós. Essa renúncia é nossa, é minha, é sua. Ele espera isso de nós, de mim e de você. Hoje, amados, hoje, a palavra nos ensina que viver na dependência de Deus é uma escolha. Que escolha, pastor? Ou você escolhe depender de Deus, ou você vai depender dos homens. Ou nós escolhemos viver sob a dependência de Deus, ou a gente vai depender dos homens. Se você não depender de Deus, se eu, você, se nós não dependermos de Deus, com certeza você vai depender de médicos, vai depender de advogados, vai depender de chefes, vai depender de gerentes de instituições, por aí afora. Precisamos abandonar essa dependência humana, pois o homem está sujeito à falha. Os homens têm seu preço. Os homens se corrompem, mudam de ideia. Os homens dependem de outros homens. E Deus? Deus é Deus, amado. Deus é Deus. O que é melhor para mim e para você? O que é melhor para nós? Dependermos de homens ou dependermos de Deus? É lógico. Inteligentemente, precisamos depender de Deus. Precisamos depender de Deus. Depender de Deus é crer que Ele é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da sua vida? Aleluia. O que rege os nossos passos, Ele te conduz, Ele dá direção a cada passo seu, dizendo o que temos de fazer. Você ouve a Deus quando Ele diz?
Meu filho, faça isso. Meu filho, não faça isso. Você ouve a Deus? Você está em sintonia com Deus? Está ligado na sintonia? Você tem uma ligação direta com Deus? Você ouve Deus falar com você? Vai, não vai, faça, não faça, pode, não pode. Você se age assim? Você se posiciona assim? Isso é apenas obedecer e aceitar. É um desafio? É desafio sim. É desafio sim. É desafio para todas as pessoas. Para todo humano. Sim. Mas esse desafio, sabe o que ele traz? Provisão. Sustento. Segurança. Portas abertas. E o melhor, traz salvação. E vida eterna com Jesus. E o extraordinário de Deus. É isso que traz para nós. Está vendo? O quanto de extraordinário está envolvido todos os passos nossos? Você consegue perceber isso? Você consegue sentir esse extraordinário de Deus? Há uma unção do extraordinário de Deus nesse lugar. Há uma unção do extraordinário sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Tomar posse pela fé em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Depender de Deus, amados, é confiar nele de tal maneira que você não carregue mais consigo aqueles problemas, porque você já entregou nas mãos e no cuidado do Eterno. Eu sempre digo algo que há muito tempo atrás eu aprendi. A pessoa às vezes tem um problema. Aí, ela pega esse problema, chega diante de Deus, e ela fala assim: Pai, querido Deus, aqui estão ou está os meus problemas. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Dá-te pressa, Senhor, em ouvir o meu clamor. Dá-te pressa, Senhor Deus, em responder, em dar a solução desse meu problema, Senhor. Toma, Pai. Segura, Senhor Deus, o meu problema. Me livra do meu problema, Senhor. E está lá. Está lá. Aí a posição de Deus: tá bom, meu filho, mas solta primeiro o teu problema nas minhas mãos. Você está segurando ele. Como é que ele vai vir? Tem que fazer isso. Senhor, eu entrego meus problemas nas tuas mãos. Amém? É isso que tem que fazer. Soltou. Entrega para Deus os seus problemas. É isso que precisa fazer. Mas tem muita gente que entrega o problema para Deus e fica segurando ele na mão. Vai resolver como? Onde está a confiança? Se você confia em Deus, você solta na mão de Deus. Acabou. Simples. Muito simples isso. Isso é algo extraordinário. Isso é algo extraordinário. Amém, amados? Então, amados, não existe necessidade maior para uma pessoa que não seja a dependência de Deus. Fala isso para o teu irmão. Fala isso para ele, ó. Não existe maior necessidade de uma pessoa que não seja a dependência de Deus. Quer ser abençoado? Quer ter a tua vida abençoada? Entregue os seus problemas para Deus e Ele resolverá. Tenha fé nisso, em nome de Jesus. Temos que entregar a nossa vida totalmente para Ele. Devemos nos consagrar a Ele. Cada segundo e minuto, cada ação e atitude, cada pensamento e palavra, para Deus. Enfim, tudo mesmo que permeia e sustenta a nossa existência, deve estar nas mãos de Deus. Tem uma canção que diz assim: a minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá.
Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha vida está em meu Jesus. É isso. A sua vida está em Jesus? Amém, amados? A sua vida está em Jesus? Dá glória a Deus bem forte aí. Amém? Equipe de louvor. Aleluia. Louvado seja o Senhor.